Eu vou bater um papo agora com meu sócio, meu amigo, pai do Vicente, marido da Anitta, só que é o cara que faz o milagre acontecer, que é o Gustavo. Gustavo é o nosso contador, é o cara que foge do direito e faz a contabilidade de maneira adequada e leva para os clientes a economia tributária. Gustavo, obrigado. Falando sobre economia tributária, a gente hoje conversou com vários empresários aqui. Muita gente chega, olha para a Tributex e fala: caramba, eu preciso fazer um planejamento tributário. Ou vem nos falar sobre questões que estão muito ligadas a algo que não é o básico, é algo muito além, planejamento, estruturação societária, tributária. Só que quando a gente começa a conversar com eles, a gente vê que falta o básico, que esse planejamento tributário que ele almeja, muitas vezes ele está ligado à escolha do regime tributário. Exato. Né? Você, enquanto contador, todos os dias a gente recebe novos clientes, todas as semanas a gente tem um cliente novo chegando, que ele vem de uma contabilidade que muitas vezes não estruturou nem sequer o contrato social dele. Sim. Como é que você recepciona esse cliente e o que você enxerga no dia a dia de deficiências do mercado, principalmente no mercado fiscal, contábil e tributário ligado ao setor supermercadista e varejista? Na verdade, esse público, a gente enxerga que é um público, de certa forma, desorganizado, não somente pela correria do dia a dia que é a loja, né? Sim. Mas também por uma falta de assessoria que às vezes está por trás deles e não dá o caminho a ser seguido. Então a gente enxerga empresas com grandes potenciais dividindo faturamentos em mais de uma empresa, em regimes tributários totalmente desadequados, correndo riscos fiscais, sendo que ele poderia estar usando uma única empresa no lucro real, que seria o regime mais interessante e mais adequado para esse setor, e sem contar o seguinte, né, eles brigam muito na negociação de compra, só que às vezes eles estão perdendo dinheiro no tributário. E aí que entra o nosso papel, de demonstrar para eles que o ganho negocial deles não é somente na negociação da mercadoria, mas sim o nosso planejamento tributário entrando dentro da loja dele e enxergando o escopo tributário dele. Você foi muito educado na forma como você falou, eu vou ser menos educado porque eu não sou contador, então eu posso falar. Basicamente, o que você me disse? Que o cara chega aqui com 2 empresas no Simples Nacional, por exemplo, Sim. faturando muitas vezes além do que o Simples Nacional permite. Conversou com gente aqui que na primeira pergunta que você faz para ele quando você está faturando 800 mil, qual o seu regime tributário? Simples Nacional. Amigo. Por aí você já não pode. O E-Financeira, que deu aquele barraco todo do Pix recentemente, existe desde 2015. Se ele não foi pego ainda, ele vai ser pego. Então, logo menos ele vai cair numa malha. Esse é um ponto. Sim. E aí, assim, o regime tributário dele está inadequado. Aí você trouxe outro ponto que eu não sei, eu me preocupo muito com a compra da mercadoria. A gente está cheio de fornecedores aqui, Ultragaz, Marquespan, são fornecedores do setor. Eu estou brigando no preço de compra, mas na hora de vender, eu não sei como formar preço. Exato. E eu muitas vezes estou tributando um produto que eu não tenho que tributar. Ou estou aplicando uma alíquota que eu não tenho. Sem contar o seguinte, né, que assim, falando do Simples Nacional, que ele está de forma errada, produtos que às vezes não era nem para ser tributado, ele, por estar no Simples Nacional, ele está pagando um imposto. Então, é aquilo. Pô, eu economizo 2% na compra de um produto, só que ele perde 5% na hora da venda ali, quando ele faz pelo Simples Nacional e ainda estando correndo risco. Ele está pagando e está correndo risco. Vamos dar um exemplo do pão francês. Eu adoro dar o exemplo do pão francês e a gente está com a Marquespan aqui no fundo. Ó. A Marquespan acho que é a maior empresa de pão congelado do Brasil. Né? E eu gosto do pão francês porque o pão francês ele é um produto que ele é muito vendido dentro da loja. Ele é um produto que ele tem alíquota zero. Ele não tem que pagar PIS e COFINS. Então eu falo, se o supermercadista tributar ele errado, ele vai pagar todos os dias 9,25 sobre a venda do pão. A cada R$1.000 que ele vende, 92,50 é imposto jogado no lixo, é dinheiro jogado no lixo. Se o cara está no Simples Nacional, ele pode se aproveitar da alíquota zero? No Simples Nacional não existe alíquota zero, então tudo que ele vender de pão francês ele vai ser tributado. Então vamos pensar que ele esteja numa alíquota baixa do Simples de 6%.
ele está perdendo 6% só na receita do pão. Se o cara está no Simples Nacional, vendendo por mês 300 mil reais, uma loja pequena, loja de bairro, ele vai estar numa alíquota ali de 300, 400 mil, ele vai estar numa alíquota de 13, 12, alguma coisa, Mais ou menos 14%. Se ele estiver nos 400, ele já está recolhendo o ICMS por fora, né? Então ele recolhe o Simples lá no DAS e tem que pagar o ICMS por fora. Então, é vantajoso isso para ele? Não, porque assim, na somatória, ele vai ter uma carga tributária próxima a 20%. Porque por mais que ele tenha a segregação do ICMS, a parte federal dele, que vai ser o Simples, ele vai estar onerado sobre o teto. Então a somatória dos dois, ele vai estar próximo aos 20%. Sendo que, se ele tivesse uma assessoria que enxergasse o 360 da empresa dele, um exemplo de clientes que a gente atende desse setor, eles estão pagando aí de 2 a 3% de imposto no mês, legalizando a operação sem correr risco. Bom, basicamente você está me dizendo o seguinte, que eu no regime adequado, eu não preciso sonegar o imposto e eu vou ter uma alíquota entre 2 e 3%. Lógico que isso vai depender do estado. Exato. Mas pegar os estados que a gente trabalha hoje, Sul, Ceará, São Paulo, Paraná, Bahia, enfim, diversos estados que a gente atende hoje. A alíquota média, ela varia entre 2% a 4%. Mais ou média, menos isso, mais no ou menos setor isso. supermercadista. Então eu saio de... Nenhuma empresa do Simples Nacional que ele esteja usando, ele vai conseguir bater essa tributação que a gente vai conseguir entregar de forma legal para ele. Se ele estiver tributando... Primeiro que ele não sonega mais imposto. Exato. Ele declara tudo aquilo que ele está vendendo. Ele Exato. compra tudo com nota, vende tudo com nota. Não tem mais problema de deitar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte acordar com uma notificação da Receita Federal ou da Secretaria Estadual. Sim. Que inclusive gera um processo, gera um inquérito criminal e vai responder criminal por isso. Assim, a gente enxerga que às vezes eles fazem, né, esse tipo de procedimento achando que, só estou sonegando, não vou pagar o imposto, mas não é só isso. Eles esquecem que eles vão responder criminalmente. Caso tenha uma fiscalização, que hoje, com a digitalização das informações, a tendência é começar a ter malhas por conta desses tipos de transações. Então, assim, e sem contar o seguinte, a gente está falando de um exemplo claro que você deu de um cliente de faturar 800 mil. E o patrimônio dele? Porque, assim, essas duas empresas do Simples não está no nome dele. Está em nome de terceiros. Porém, ele está rodando patrimônio na pessoa física. O cartão de crédito dele já não bate mais com o que ele declara como rendimento, né? Então, a própria pessoa física vai dedurar a operação dele. Legal. Enfim, o cliente hoje, o empresário do setor supermercadista, ele tem opção. Informação tem muita por aí. E eu acho que uma coisa que às vezes impede, eu estou lembrando aqui de conversa, tive uma conversa sexta-feira com um supermercadista que ele tinha esse cenário, faturando 800, 900 mil por mês e no Simples Nacional. Ele me falou o seguinte, minha contabilidade é pequena e ela muitas vezes me fala que vai ser um processo complicado a mudança para o lucro real. E aí eu respondi para ele o seguinte, vem cá, você vai ter mais organização, não que isso seja complicado. Mas eu vou ter que contratar mais uma pessoa. Só que o que você vai economizar com o imposto, você contrata duas pessoas e sobra dinheiro. Ele paga essa pessoa que vai ser necessária para organizar e ainda ele vai ter lucro. Só a economia que ele vai ter na parte tributária aí, ele já vai ter a vantagem, vai enxergar, Gustavo, faz sentido. A conta é simples, né? Se ele sai de 20% de tributação para 4%, que é o teto do que ele pagaria no lucro real, sobra 16%. Exato. E coloca a operação em dia, sem correr risco. É isso. Você tem alguma dica para esse cara? Eu acho além que, assim, do que a gente conversou? Esse cara, assim, pare de fazer isso. Fala para ele. Procure uma consultoria que realmente atenda sua empresa de ponta a ponta. Porque ficar na ilegalidade, achando que está tendo vantagem dividindo o faturamento entre empresas, infelizmente a gente já está cansado de demonstrar no papel que é dinheiro indo para o lixo. Está correndo risco, está perdendo dinheiro e perder dinheiro num setor onde sua margem é extremamente apertada, está errado. Gustavo, obrigado. Mais um ano. É isso. Vamos levar informação para o setor e fazer eles entenderem que tem muito dinheiro na mesa e eles podem economizar e colocar isso no bolso de maneira legal. Com toda certeza. Obrigado. Obrigado, um abraço.